Existem alguns acontecimentos que podemos dizer que são considerados acontecimentos que mudaram a história. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um acontecimento, ou melhor, sobre um evento que você pode até não saber o que foi realmente. Porém, eu acredito que você já deva ter escutado o nome. Eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai descobrir e conhecer o que foi o Woodstock, o evento mais famoso da história da música. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Para podermos entender melhor o que foi o Woodstock, nós precisamos entender como era o contexto histórico na época. Bem, o Woodstock ocorreu no ano de 1969, lá nos Estados Unidos. E durante essa época de 1950 e 1960, os Estados Unidos viviam um cenário bem agitado, tanto na política como também na sua cultura. Em 1945 chegou ao fim a Segunda Guerra Mundial. Nessa guerra, os países que saíram vencedores foram os países de um grupo conhecido como os Aliados, que eram Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética, que mais tarde se tornaria a Rússia. Porém, com o fim da Segunda Guerra, durante os anos de 1947 até 1991, ocorreu um conflito político e ideológico entre as agora duas maiores potências do mundo na época, Estados Unidos e União Soviética. Esse período ficou conhecido como Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, o mundo ficou dividido em dois blocos. De um lado, tínhamos o bloco que apoiava os Estados Unidos, e do outro, tínhamos o bloco que apoiava a União Soviética. O bloco que apoiava os Estados Unidos era o bloco ocidental do mundo, e junto com essa influência americana, começou a surgir um novo estilo de vida, chamado American Way of Life, traduzido para o modo de vida americano, que era baseado no consumismo. Essa época, durante a década de 1950, também foi um período de prosperidade econômica e também surgiu uma forte crença na ideia do emprego estável, além da ideia de família baseada no homem trabalhador e na mulher dona de casa que cuida dos filhos. A prosperidade econômica também foi acompanhada por um surto de desenvolvimento tecnológico voltado para a vida doméstica e por um forte incentivo ao consumo, sobretudo de carros e eletrodomésticos, sendo essa época conhecida também como a Era dos Eletrodomésticos. Porém, se um lado tínhamos essa nova cultura do estilo americano, do outro lado tínhamos movimentos culturais, principalmente de jovens que eram contra o domínio cultural dos Estados Unidos. Esses movimentos também cresciam em proporção à rivalidade da Guerra Fria. E muitos jovens desse movimento criticavam os Estados Unidos por estarem envolvidos na Guerra do Vietnã, que foi um conflito armado ocorrido entre os anos de 1959 e 1976, em que o Vietnã do Norte e o do Sul lutaram pela unificação do país, sendo influenciados pela Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Todas essas contestações e movimentos contra a cultura ficaram conhecidos como movimentos de contracultura. O movimento da contracultura é um movimento muito importante para entendermos o objetivo do Woodstock. Junto desses movimentos de contracultura, surgiu na época uma nova cultura política de esquerda. Essa nova esquerda surgiu a partir da década de 1960, principalmente entre estudantes que se posicionavam contra o racismo e contra o imperialismo norte-americano. Uma das causas que mais mobilizavam a população jovem dos Estados Unidos, como comentei, foi a Guerra do Vietnã. Essa guerra foi a primeira a ser televisionada para os Estados Unidos e fez com que a população do país tivesse contato com as cenas de violência que aconteceram nela.
As demonstrações de oposição e insatisfação com a guerra do Vietnã fizeram ocorrer manifestações públicas que contaram com ações de desobediência civil, além de terem havido deserção em massa e campanhas realizadas em todo o território norte-americano contra o conflito. As demonstrações de insatisfação receberam inclusive o apoio de muitos artistas nos Estados Unidos. Além dos protestos contra a guerra, a década de 1960 ficou conhecida pelo movimento dos direitos civis, que lutava pelos direitos da população afro-americana e contra o racismo. Nomes importantes da sociedade norte-americana ficaram conhecidos pela sua luta contra a discriminação racial, como Malcolm X, Muhammad Ali e Martin Luther King Jr. Na década de 1960, registraram-se ainda a existência de movimentos de trabalhadores e de movimentos em defesa de lésbicas e gays, e também o fortalecimento do movimento feminista. E agora que conseguimos contextualizar toda a época em que o Woodstock se passou e todos os movimentos contra a cultura, vamos falar sobre o que foi o Woodstock. Entre os movimentos de contracultura, o movimento teve uma forte influência sobre o Woodstock. Esse movimento foi o movimento hippie. Os hippies acreditavam na liberdade sexual, manifestavam-se publicamente, usavam roupas largas e faziam uso contínuo de drogas. Eles acreditavam que as drogas poderiam expandir a mente de quem fazia uso delas, e também eram fortes defensores do amor e da paz. Os hippies utilizavam suas manifestações para se posicionarem contra o Estado, que estipulava normas de conduta conservadoras. E foi nesse cenário histórico, cheio de manifestações culturais, que aconteceu o festival de música chamado Woodstock Music and Art Fair. Woodstock foi organizado e criado por Art Carfield, John Roseman, Michael Lang e John Roberts, 4 jovens na faixa dos 20 anos que desejavam investir dinheiro em um grande evento. Os 4 jovens se juntaram e fundaram uma empresa chamada Woodstock Ventures, para que a partir dela o festival acontecesse de uma forma mais profissional. A ideia inicial era investir dinheiro para que o festival desse um grande retorno financeiro, que seria utilizado no desenvolvimento de um estúdio musical na cidade de Woodstock, cidade do estado de Nova York. O festival foi marcado para o mês de agosto de 1969. A primeira banda a fechar acordo para apresentar-se no Woodstock foi Creedence Clearwater Revival. O festival era voltado para o público jovem e pessoas que eram a favor dos movimentos de contracultura. Os organizadores esperavam 50 mil pessoas. Um local chamado Walk Kill foi escolhido para ser realizado o evento. Porém, a população dessa comunidade se recusou a receber o festival. Ele então foi instalado no terreno da fazenda de um fazendeiro americano chamado Max Yasgur, localizado na cidade de Bethel. Max pediu o valor de $50 mil para alugar a sua fazenda. Pouco depois da notícia se espalhar entre os moradores da cidade de que haveria um festival no local, Max começou a receber ameaças telefônicas anônimas. Porém, também recebeu em maior número ligações de pessoas lhe prestando o apoio e dizendo que o festival poderia trazer um crescimento na economia da pequena cidade. O evento aconteceu durante os dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969 e reuniu bandas e cantores como The Who, Creedence, Jimi Hendrix e outras. Os produtores do evento, percebendo o sucesso que o festival estava tendo, aumentaram a capacidade para 200 mil pessoas, cobrando um valor de $18 por pessoa.
Porém, o Woodstock atraiu de 400 mil a 500 mil jovens, o que fez com que os organizadores tornassem o evento gratuito, pois não havia equipe suficiente para cobrar e controlar a entrada de tantas pessoas. Milhares de jovens de todas as partes dos Estados Unidos reuniram-se no local, acamparam em barracas e por 3 dias aproveitaram os shows. Relatos do festival contam que a multidão de pelo menos 400 mil pessoas eram pacíficas, porém, infelizmente foram registradas 3 mortes. Uma por atropelamento, uma por apendicite e outra por overdose. A grande quantidade de pessoas no festival acabou gerando alguns problemas de logística. A comida e água em Bethel não eram suficientes para tantas pessoas, e para isso foi necessária a ajuda de outras cidades. Além disso, no início do festival, o engarrafamento causado por tantas pessoas chegando de carro foi enorme. A chuva que caiu nos 3 dias transformou o terreno em um lamaçal e as filas para usar banheiros e telefones eram muito longas. Todos esses problemas não atrapalharam o clima de paz e liberdade do evento, e a postura do público fez jus ao slogan do festival: 3 dias de paz e música. Aproveitando o momento, o evento também teve espaço para protestos. Um grande exemplo de protesto no evento foi a performance de Jimi Hendrix, um dos maiores guitarristas da história. Ele tocou o hino nacional norte-americano com uso de distorções de guitarra e sons de metralhadoras e bombas. O Woodstock foi um verdadeiro sucesso e ele acabou se tornando um grande símbolo, e muitos entendem que ele marcou o fim do auge dos movimentos sociais e da contracultura nos Estados Unidos. Pois, a partir da década de 1970, uma onda de conservadorismo teve grande influência na sociedade norte-americana. Porém, os ideais e a luta dos jovens que estiveram em Woodstock com certeza ficaram na história. Segundo notícias, apesar do evento ter sido um sucesso, os produtores do Woodstock tiveram um prejuízo milionário. Isso porque o evento acabou sendo gratuito por conta da grande quantidade de pessoas no local. Porém, apesar disso, os direitos de imagem do evento tornaram-se milionários e hoje em dia rendem algo em torno de 20 milhões de dólares por ano. Na década de 1990 foram organizados 2 outros festivais no mesmo estilo de 1969, ambos no Nordeste dos Estados Unidos. Eles aconteceram em 1994 e 1999, porém ambos não obtiveram bons resultados. O festival de 1999, por exemplo, foi marcado pela violência e por casos de assédio e agressão sexual. Em 2019, foi cogitada a realização de uma edição do Woodstock em comemoração aos 50 anos do primeiro festival. Porém, problemas burocráticos fizeram com que essa ideia não avançasse. E esse foi o vídeo de hoje. Agora quero saber de você. Você aí já tinha escutado falar sobre o Woodstock? Você aí que já ouviu falar sobre o Woodstock, conhecia todo o contexto histórico que existia ao redor do Woodstock? Bem, se você aí tiver mais algum evento, mais algum acontecimento que você sabe que marcou a história e você quer conhecer um pouco mais, deixa aqui nos comentários. Eu tô sempre lendo os comentários dos vídeos para poder fazer mais vídeos para vocês. Bem, mas se você aí gostou do vídeo, já deixa o seu gostei que me ajuda bastante. Compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que vai gostar de conhecer o que foi o Woodstock. Se você ainda não me segue, seja muito bem-vindo. Me siga aqui e também me siga nas minhas redes sociais. Bem, mas antes de ir embora, fica um pouquinho mais aqui, dá uma olhada em mais algum vídeo que eu tenho aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui e nos encontramos num próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!